Olá pessoal, tudo bem? Professor Gabriel aqui. Nós vamos, pessoal, começar a falar hoje sobre o setup, né? Nós vamos, a partir do setup, continuar o nosso módulo de montagem e manutenção a partir da onde a gente tinha parado. Então o setup aí ele vai estar dando uma revisão geral em tudo que a gente já falou, tá bom? Bom, galera, aí no setup nós temos uma foto, tá? Temos aqui uma foto do setup, como vocês podem ver. Esse setup aí, pessoal, na verdade a gente está chamando de setup, mas muitas vezes a gente chama isso aqui de BIOS, né? E aí a gente ouve esses termos BIOS, CMOS, setup, o que é cada coisa dessa daí, cada termo que a gente usa para estar designando aí. Aqui, pessoal, eu mostrei para vocês, estou mostrando para vocês em uma foto setup. Como a gente já sabe aqui, ó, eu tenho uma visão geral. Isso aqui é um setup mais antigo, né? Aqui, geralmente, na primeira tela, tem a visão geral com a hora, com a data. O IDE primário, que é um setup de uma máquina antiga, da época do cabo IDE. Já não é ainda o cabo SATA, né? Então, aqui eu tenho IDE primário e IDE secundário, tá? Aqui eu tenho informações de memória e algumas outras informações. Embaixo aqui da tela de setup eu tenho a parte de legenda, onde eu tenho aqui o F10, que é para salvar, o F6, o F7 e por aí vai, né? Bom, e aí nós falamos muito sobre a BIOS, né? A BIOS, pessoal, é uma sigla do inglês, né? Claro, que significa em português aí traduzido Sistema Básico de Entrada e Saída, tá bom? É isso que significa o nome BIOS, Sistema Básico de Entrada e Saída, tá? A BIOS, ela é a primeira camada de software de um computador, né? Ela fica gravada fisicamente um chip na placa-mãe, né? E esse chip, nós sabemos que ele se chama chipset, né? Onde nós temos aí chipset ponto norte, chipset ponto sul, né? A BIOS geralmente ela fica no ponto norte. E a BIOS ela tem a função de dar a partida no computador, né? Quando a gente liga o computador, a primeira tela que a gente vê o que? É a BIOS. Se eu não vejo uma BIOS, eu sei que provavelmente aquela placa-mãe está queimada, que está havendo algum problema ali, certo? E aí a BIOS ela vai reconhecer os dispositivos instalados e vai realizar o boot. Então a gente sabe que para que eu possa formatar uma máquina, eu preciso que a BIOS carregue para que eu possa acessar o menu da BIOS boot e configurar qual que é o dispositivo que a BIOS vai carregar, tá bom? Então, resumindo aí, né? A BIOS ela é o programa, né? O software que faz parte do chipset e é responsável por gerenciar toda a placa, tá? A BIOS ela é o programa da placa-mãe. Muita gente confunde que o sistema operacional ele é o programa da placa-mãe. Não, o sistema operacional ele fica localizado no HD e a BIOS é o programa da placa-mãe, tá bom? Aqui eu coloquei um textinho no final, esse conteúdo aqui está com vocês em PDF também. Mesmo depois do carregamento do sistema operacional, a BIOS continua provendo muitas informações e executando tarefas indispensáveis para o funcionamento do sistema, tá bom? Então, é mesmo que depois que você passou da BIOS, você já está usando o sistema operacional, a BIOS ela continua trabalhando, colhendo ali informações da placa-mãe, tá? Bom, o setup, pessoal, que a gente muitas vezes chama de BIOS e BIOS setup, basicamente a definição que eu deixei para vocês ele nos fornece acesso para configurações, para configurar opções de hardwares instalados, além do desempenho do sistema, senhas, etc. O setup, pessoal, é essa tela aqui. Isso aqui é o setup, tá bom? O setup é a parte de configuração, parte configuracional da BIOS, tá? Então, se eu tenho lá, sei lá, qualquer programa e eu vou lá e clico em configuração, não tem ali a parte de configuração? Com o setup, a BIOS é a mesma coisa. O setup
é como se fosse a parte de configuração da BIOS, tá bom? E aí, o que acontece? É o setup que nós acessamos para fazer modificações na configuração da BIOS, como que ela vai puxar o sistema, como que ela vai iniciar a placa-mãe, como que ela vai rodar, enfim, todas as configurações gerais da BIOS, inclusive a configuração de boot, que vai determinar se a placa-mãe vai iniciar o HD ou um pendrive para estar fazendo ali, muitas vezes a formatação que a gente precisa, né? É através do setup que eu vou ter essa configuração, tá? Aí interessante é que uma má configuração de setup pode tornar seu computador uma carroça, né? Porque uma má configuração de setup você pode, por exemplo, fazer com que o computador pare de usar determinada quantidade de memória, determinado frequência do processador, e você pode atrapalhar o teu computador com uma configuração ruim de setup. Por isso, o ideal é sempre fazer uma configuração primeiro, salvar e ver como a placa-mãe vai receber. Tem gente que faz várias configurações de setup, depois quando vai ver, fez algum problema ali, fez um estrago, já não sabe mais qual foi a configuração que fez, tem que resetar tudo, né? Tem que limpar todos e resetar as configurações da BIOS. O mais ideal é você fazer uma configuração, mudar, salvar, ver como é que ficou, fazer de novo, tá? Bom, temos aí o CMOS. Basicamente, o CMOS ele, ele lê todos os dispositivos que estão conectados à máquina, tá? E esse CMOS ele lê as configurações do setup. Então, por exemplo, o CMOS ele é uma memória. Então, todas as configurações que você faz de setup, para você desligar o computador, ligar de novo e ter aquelas configurações salvas, é o CMOS que vai salvar essas atualizações, essas configurações. É o CMOS, por exemplo, que mantém a hora do computador funcionando corretamente, mesmo quando o computador não está conectado à internet, você desliga e liga ele na tomada, né? Quando você liga de novo, ele está lá com a hora correta, né? Quem faz esse carregamento, as configurações de setup, salva essas configurações de setup, é o CMOS, que é uma memória, tá? E essa memória é uma memória RAM, um tipo de memória RAM, né? O que é um tipo de memória RAM? Significa que ela é uma memória volátil. A gente sabe que uma memória volátil, toda vez que a gente desliga o computador, os dados são perdidos. Então o CMOS também é a mesma coisa, né? Quando você desliga o computador, ele esvazia, dados são perdidos. Quando você liga, ele volta a carregar de novo, tá bom? E aí a gente sabe, né, que tem uma bateria, né? Essa bateria ela alimenta o CMOS, ela alimenta as configurações da placa-mãe, ela tem que ser trocada geralmente de 2 a 3 anos, tá? Bom, temos o poste. O poste, pessoal, nada mais é do que um teste, né? O poste ele realiza os testes para verificar se todos os hardwares do computador, na hora da tudo isso acontece na hora da inicialização. São partes da BIOS, né? Para testar, para ver se todas as configurações do computador estão funcionando corretamente. Se o teclado está respondendo, se o mouse está respondendo, se o monitor está respondendo. Se nenhum deles estiver respondendo, ele vai avisar. Tem computador que quando você liga ele sem o teclado, né? Ele não consegue iniciar, ele dá uma tela de erro, erro de falta de teclado. Mas quem que fez esse teste para testar, para conferir se o teclado está funcionando ou não? Foi o poste. Então, o poste ele é o teste realizado pela BIOS para verificar se os componentes de hardware estão ok, tá bom? Beleza, pessoal? Sem o poste aí, o computador muitas vezes podia até queimar, porque ele ligar um computador com problema. Então, toda vez que o seu computador liga, ele está fazendo ali uma verificação para conferir se está tudo funcionando corretamente. Se não tiver, o poste vai verificar e o poste vai fazer o aviso para que você possa estar fazendo a correção. Tá bom, pessoal? Continuando,
Bom, então eu tenho aí, né, uma imagem do setup novamente. Aqui eu tenho standard, né, que é a primeira parte. Essa parte aqui é a parte que a gente consegue ver as configurações iniciais, né? Ali eu tenho save, a parte para salvar, né? User password, que é onde eu posso colocar uma senha para que toda vez que tente se acessar o CMOS, né, que tenta acessar o setup pelo computador, que ele seja é, 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 solicitado uma senha, tá bom? Como a gente já sabe, aqui nós temos as legendas, né, que são aí as legendas para salvar, as legendas para poder navegar, né, entre os menus, tá? E toda a configuração, depois de fazer a configuração, você vai sair ali, vai salvar, tá? Esse setup, que é um setup bem antigo, um estilo de setup bem antigo, máquinas ali de 2006 para trás. Os setups mais novos são um pouco diferentes, mas a base sempre é a mesma, tá? É uma arquitetura visual bem simples, legendas e comandos usando setas do teclado, ESC, F10, né? Geralmente o F10 é sempre para salvar, o ESC é para sair, o Enter é para entrar, né? E por aí vai. Tá bom, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desta aula. Vou deixar agora para vocês aí o exercício, tá bom? Para que vocês possam estar respondendo. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Lembrando, pessoal, que o exercício você já vai ter ali quando você acabar, quando você completar o exercício, você já vai ter a sua nota, você já vai ter a sua situação ali, tá? Sabendo se você conseguiu passar ou não. Tá? Isso aqui foi uma pequena revisão. A partir da semana que vem nós seguiremos dando prosseguimento a toda essa parte, sistema operacional, setup, né, de Windows, de formação de máquina. Tá bom, pessoal? Agradeço a vocês aí pela atenção.